Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu digo isso de alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor. Queridos irmãos, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, a vara de meio-dia, o sagrado, abre comigo em 2 Reis, capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 9. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5. E versículo 9 para a nossa meditação. Exaltado seja o Rei dos Exércitos. Glórias a Deus. Quem achou da glória a Deus? Está escrito assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e leva-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficarás limpo, purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar nele e ficarei purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Fala assim comigo: Senhor Jesus, me purifica e me abençoa. Assenta, desocupa as mãos e pode exaltar, glorificar, enaltecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, precisamente no livro de Reis, a gente vai ver um profeta, meus irmãos, que ele seguia um profeta que foi levado ao céu no redemoinho. A Bíblia vai dizer que Eliseu, filho de Safate, jogava água na mão de Elias. E esse homem, na hora que Elias está, antes de Elias ser tomado para o céu, ele falou com Elias: me dá a porção dobrada do teu Espírito. O Espírito Santo que estava na vida de Elias. E a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, Elias falou para ele: olha, se eu for tomado ao céu e você me ver, isso vai se cumprir. E ele foi tomado ao céu, a capa de Elias caiu, e a Bíblia vai dizer que quando Eliseu pegou a capa de Elias, Eliseu bateu, meus irmãos, ali no Rio Jordão, e ele falou: cadê o Deus de Elias? E a Bíblia vai dizer que abriu a água para um lado e para o outro, e ele passou-se em seco, e todo mundo viu que Deus estava na vida do profeta Eliseu. O homem que pediu a porção dobrada do Espírito Santo, se você for observar os milagres que Elias fez por intermédio do Espírito Santo, foi 9 milagres, se não me falha a memória. Mas quando Eliseu pediu a porção dobrada, Eliseu fez 18 milagres. Ele fez o dobro do que Elias. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Mas a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que sempre a Síria, uma grande potência, levantava contra Israel. E dessa vez, meus irmãos, quando levantou contra Israel, uma menina foi levada cativa. Essa menina, a história vai dizer que ela tinha 12 anos de idade. Uma menina,
meus irmãos, que ela não deixou o psicológico dela abalar, porque ela foi levada cativa e agora é empregada na casa de Naamã. Mas ela via, meus irmãos, que toda vez que Naamã chegava na sua casa, na casa dele, ele tinha um porém, que a Bíblia vai dizer que ele era leproso. Meus irmãos, todo mundo aqui tem um porém. Todo mundo aqui precisa de uma bênção do Senhor. Todo mundo aqui precisa de um milagre do Senhor. E a minha vida, a sua vida não é diferente da vida de Naamã. Porque nós precisamos ser purificados dia após dia, nós precisamos receber a cura, mas para isso, meus irmãos, é necessário um processo, é necessário, meus irmãos, obediência, para que tudo venha se concretizar na minha e na sua vida. A cura, meus irmãos, tem um processo, e o processo de Naamã era descer até o rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que aquela menina falou assim: olha, se meu Senhor soubesse que tem um profeta lá em Samaria, em Israel, ele ia até lá e ele curaria dessa enfermidade, dessa lepra. Aquela menina falou, e aquele general, meus irmãos, Naamã, ele ficou curioso, e logo a Bíblia vai dizer que ele chegou perto do rei, o rei da Síria, e falou: olha, lá em Israel tem um profeta usado por Deus, se eu chegar lá, ele vai me curar da minha lepra. Só que, meus irmãos, Naamã, ele pegou ouro, ele pegou prata, ele pegou festivais e levou. E quando chegou, meus irmãos, diante da casa do rei de Israel, o rei de Israel, meus irmãos, temendo, porque sabia a fama, meus irmãos, da Síria, ele rasgou as suas vestes, ele falou: porventura eu sou algum Deus? Ele está querendo algum motivo para levantar contra o meu reinado, para levantar contra a minha vida. E logo, meus irmãos, o profeta do Senhor ficou sabendo dessa história. Ele falou, mandou um recado para o rei de Israel, falou assim: olha, manda ele vir aqui, porque ele vai saber que aqui tem profeta do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Você vem aqui e você sabe que aqui tem profeta do Senhor, porque você tem que ir no lugar certo para Deus operar grandemente na sua vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que agora ele chega de frente da casa do profeta Eliseu. Ele achou que Eliseu ia fazer como as outras pessoas faziam, reverenciasse, colocasse um tapete vermelho para ele, chegasse, pedir bênção para ele, batesse patente para ele. Mas homem que é homem de Deus não faz isso, não bate continência para homem nenhum. O homem de Deus, que é homem de Deus, ele bate continência para o Senhor Jeová, que fez os céus e fez a terra. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Eliseu, não estava nem aí, mandou só uma palavra. Imagina Geazi falou assim: olha, o meu Senhor não veio aqui, mas ele mandou você ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes para você ser purificado da sua enfermidade. Glória a Deus! Então você observa, meus irmãos, que Naamã ele ficou indignado, porque, meus irmãos, porque lá em Damasco tinha rio mais limpo, tinha rio, meus irmãos, aleluia, mais claro, que não era imundo como o rio Jordão, e ele começou a murmurar. E um dos seus servos falou: olha, meu Senhor, se eu não te pedisse alguma coisa pior ou mais difícil, você não faria? O que custa você descer até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes? O que custa você ir? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Naamã, ele ouviu o seu servo e desceu até o rio Jordão. E aqui, meus irmãos, eu entendo, aleluia, que ele desceu, meus irmãos, 7 vezes. O primeiro mergulho, meus irmãos, foi o mergulho da humilhação. Naamã precisava
para que o Senhor, nosso Deus, o exaltava, para que o Senhor o exaltasse. A Bíblia vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele era soberbo até então, mas no dia que ele humilhou, Deus abençoou ele grandemente. Meus irmãos, vão dizer: humilhai vós debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo vos exalte. O segundo mergulho, meus irmãos, é o mergulho da quebra do orgulho. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante, meus irmãos, mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado por Deus. Em 1 Samuel 2,3, a gente lê, meus irmãos, que está escrito assim: não multipliqueis palavras altíssima altivez, nem saia coisas árduas das vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. No Salmo 138 vai dizer a seguinte palavra: a palavra de Deus afirma, ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas o soberbo conhece o de longe. O terceiro mergulho de Naamã foi o mergulho da fé. Ele tinha fé nos seus ídolos, ele tinha fé no rei da Síria, ele tinha fé nos seus reis pagãos, mas ele estava diante de um Deus verdadeiro, um Deus que tirou o povo lá do Egito, que estava sendo escravizado por 40 anos. Um Deus, meus irmãos, que fez milagre através da vara de Moisés, aonde desceu aquelas 10 pragas. Um Deus, meus irmãos, que quando Moisés estava diante do mar vermelho, Deus falou com Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Moisés falou: tem um cajado. Deus falou: toque nas águas. Quando ele tocou nas águas, em Salmo vai dizer que o sopro da narina de Deus abriu-se uma parede na esquerda e na direita, e o povo se atravessou a seco, e lá do outro lado, Miriam pegou o pandeiro e começou a glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. O quarto mergulho, meus irmãos, é o mergulho da obediência. Talvez, meus irmãos, Deus pede para você fazer algo, e às vezes a pessoa não faz. Deus fala: vai para esse caminho, a pessoa está querendo ir para outro caminho. E às vezes, meus irmãos, a obediência tem tudo para acontecer um milagre na nossa vida, porque a obediência gera bênção. E se a pessoa não for obediente à voz do Senhor, meus irmãos, a pessoa acaba, meus irmãos, dando um pulo nas águas. A Bíblia vai dizer que Deus falou por intermédio de Samuel a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu jejumar, não adianta eu orar o dia inteiro se eu não obedecer a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E o quarto mergulho, meus irmãos, é o mergulho da obediência. O quinto mergulho que eu grifei aqui, meus irmãos, é o mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu, obedeceu a palavra do Senhor Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. No Salmo 126, o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estava como os que sonham, e vai dizer assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então, meus irmãos, o quinto mergulho é o mergulho da restauração. Se você quer que Deus te abençoe, deixa Deus te restaurar. Mergulha, meus irmãos, enquanto mais você mergulhar nessas águas, a água do Espírito Santo, mais você vai ter intimidade com Deus. O sexto mergulho, meus irmãos, que eu grifei aqui, foi o mergulho da gratidão. Naamã tinha um ponto positivo
motivo na sua vida, que era gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado os seus presentes, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Tantas pessoas que recebem milagre, mas não voltam para agradecer ao Senhor. Tantas pessoas, meus irmãos, que recebem milagre, igual aqueles 10 leprosos, um só voltou para agradecer o nome santo do Senhor. Os 9 não voltaram. Quando você é grato tudo aquilo que Deus te dá, pode ter certeza que tudo mais o Senhor fará na tua vida para te dar vitória em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. O 7º mergulho, o mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre de Deus, de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro de Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração, o único verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. No Salmo 29, meus irmãos, versículo 2, está escrito assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o único na beleza da santidade. Jesus disse: mas a hora vem, falou com a mulher do poço de Jacó, mas a hora vem, e agora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura nos tais o que adora assim. Deus, ele achou você aqui assim, verdadeiro adorador. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele oferece presente para o homem de Deus, mas o homem de Deus não recebeu, não quis receber presente, porque o dom, meus irmãos, não pode ser vendido. E se Eliseu recebesse os bens, ele estava vendendo o seu dom. Uma coisa, meus irmãos, é outra coisa. Uma coisa a pessoa ajudar a obra, e outra coisa é o pastor querendo, meus irmãos, receber algo em prol daquele benefício. Aonde a gente vê muito por aí fora, os mercenários. Mas Eliseu não quis fazer isso. Eliseu falou: manda ele embora com a sua prata, com o seu ouro, com as suas vestes festivais, manda ele em paz. Ele vai saber agora que aqui em Israel existe um Deus vivo que fez os céus e a terra. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Geazi, o servo de Eliseu, Geazi, glória a Deus. O que Geazi faz? Geazi, meus irmãos, o olho dele ficou desse tamanho, igual o olho de Tandera. O olho dele está desse tamanho. Já viu? Pastor com o olho desse tamanho, igual o olho de Tandera. Ele prega, meus irmãos, só prosperidade, querem receber. Porque, meus irmãos, o trabalho do Senhor tem que ser, meus irmãos, voluntário. Porque nós vamos receber sim a coroa da vida eterna que o Senhor preparou para mim e para aqueles que o amam. Mas Geazi, meus irmãos, está com o coração corrompido. Ele vai atrás do general Naamã. Fala: meu senhor não quis pegar, mas agora ele arrependeu, ele quer receber os presentes. Não, pode ir embora. Eliseu estava bem na casa dele. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus revela o oculto profundo e escondido. Ele conhece o que está entregue com ele do Araújo. Quando Geazi chegou, Eliseu falou assim: olha, meu espírito não foi com você? Você não recebeu a coisa que eu não queria receber? Você falou: recebeu? A lepra de Naamã vai passar para você. E ele ficou leproso. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, ele teve o olho desse tamanho. Ele ficou de olho na prata, no ouro. Ele ficou de olho, meus irmãos, nos bens materiais. E o que a gente vê por aí é isso. Meus irmãos, de graça receber e de graça dar. Se Deus te deu um dom, não vende ele. Pregue, faz a obra de Deus com amor e com carinho, porque o Senhor, Ele vai te abençoar. E outra coisa, essa lepra é, meus irmãos, a tipologia do pecado, o símbolo do pecado, a lepra. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão leprosas, que precisam ser purificadas.
venha tirar do seu coração. Glória a Deus! Porque, meus irmãos, no céu não entra pecado. Nós somos pecadores, nós somos, mas nós somos pecadores arrependidos. Mas uma coisa que você faz todo dia você fazendo aquela coisa que sabe que é pecado, não vou pedir perdão a Deus, que ele acaba, meus irmãos, virando iniquidade. E a iniquidade só sai com a presença da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele pregava, ele é profeta dentro do templo de Jerusalém. Ele só apontava o dedo, ai daqueles que levantam cedo para beber. O profeta que só apontava o dedo para os pecados das pessoas. Ai daqueles que falam isso, ai do que fala mal, bem, fala mal. Ai dos que levantam cedo para beber. Ai dos filhos corruptores, raça de maligno. Mas quando ele viu a glória de Deus, o ai, ele trocou. Tem que acreditar, naquele que aponta, tem 3 dedos apontando para ele. É na hora que ele viu a glória de Deus no templo, ele falou, ai de mim, porque sou pecador, e eu vi a glória de Deus. Eu habito no meio do povo de impuros lábios, o que será de mim? A Bíblia vai dizer que um serafim, ele voou com uma turquesa, uma tenaz. Ele pegou uma brasa viva que estava em cima do altar, pegou, e quando colocou na boca de Isaías, o seu pecado foi purificado. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim, para você? Essa brasa viva, meus irmãos, está sendo colocada na minha e na sua boca aqui essa noite, para nós sair daqui purificado, para nós sair daqui, meus irmãos, libertos, para nós sair daqui transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Olha para vocês, meus irmãos, Deus, ele usa uma criança para pregar a palavra do Senhor. Olha que aquela criança, meus irmãos, ela tinha todo motivo de falar, não, deixa ele morrer. Ele me trouxe cativo aqui, eu estou trabalhando como empregada, mas não, ela não tinha problema psicológico por causa disso. Ela não foi afetada por causa do mal que fizeram para ela. Não seja afetado pelo mal que as pessoas tentam fazer por você. Seja grato a Deus e coloca essas pessoas na mão do Senhor, que o próprio Deus, ele vai tratar. O próprio Deus, ele vai mostrar para todo mundo que ele é o Deus da sua vida. A Bíblia vai dizer que por causa de uma menina, o general, meus irmãos, da Síria, ele foi liberto através de uma pequena missionária. Não deixe de pregar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que te perseguem. Não deixe de pregar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que falam que você não vai conseguir. Não deixe de pregar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que falam que já era o seu ministério. Não, já era não, porque está começando. Aonde o homem bota o ponto final, Deus coloca uma vírgula e começa uma nova história de sucesso na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Mergulhe na graça. Cada vez que você mergulhar, você vai ver o tanto que Deus ele vai te abençoar. Um certo pregador, ele estava dizendo, e já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Ele tentou entender a Bíblia de Gênesis Apocalipse. A Bíblia tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, 7.428 promessas que Deus faz para o homem. A maior promessa é em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas ele falou assim, eu li a Bíblia mais de 20 vezes, mas toda vez que eu leio eu aprendo mais. E tem pessoas que acham que sabem tudo. Ele falou assim, eu tenho uma corda, e essa corda é curta e o balde é pequeno. Toda vez que eu vou pegar água no poço, eu não consigo ir até na profundeza, porque, meus irmãos, a fonte é inesgotável. E quanto mais você cava, mais o Senhor ele vai te abençoar. Salomão, no final da vida dele, ele viu que não sabia nada. Era o homem mais sábio que a Bíblia diz. Nem antes nem depois dele houve homem com
com tanta sabedoria. Então seja humilde. Enquanto mais você cavar, mais Deus vai te dar vitória. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, essa fonte é inesgotável. O Espírito Santo de Deus continua falando em mais em cada coração. Fica sobre os nossos pés. E começa a dar glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, a tua palavra, meu Pai, foi pregada, meu Deus. A tua palavra, meu Pai, foi aplicada em cada coração. E cada dia mais nós vamos mergulhar, Senhor, para que nós sejamos purificados dessa lepra, meu Pai, desse pecado que, meu Pai amado, que impede nós aproximar mais do Senhor. Meu Deus querido, nós precisamos, meu Pai, cada dia mergulhar, meu Pai, nesse poço, cada dia mergulhar, meu Pai amado, no rio da água da vida, meu Deus. Garante a tua vitória, abençoa esse irmão, essa irmã, esse visitante, esse novo convertido, essa nova convertida, e garante a vitória, e joga por terra toda a fúria do inimigo, e garante a vitória em nome de Jesus.